sei se você quer. Aí a gente fala pro pessoal na live, agora pra ter paciência. Sabemos que eles estão com paciência, né? Principalmente quem está na live assistindo, que possa compartilhar e aprender um pouquinho, né? Assim como a gente vem ao longo da nossa jornada como espírita, aprendendo, sempre aprendendo. E eu agradeço a Deus primeiramente por poder estar aqui hoje, por permitir estar presente em algumas casas. A gente vai peregrinando por algumas casas e essa daqui a gente tem a maior satisfação de poder estar aqui presente. Já tem um pouco mais de 10 anos, 11 ou 12 anos já que eu tenho vindo aqui na casa. É muito legal, a gente sente uma energia diferente e a gente agradece por essa oportunidade. Que a espiritualidade possa nos amparar e nos auxiliar. E também dar paciência a vocês. O tema da palestra é Faça-se luz em mim. A paciência que eu falo é porque a palestra vai ser um pouquinho mais longa do que eu costumo fazer. Eu costumo fazer ela em 30, 35 minutos e hoje ela vai ser 2 horas, 2 horas e meia. Não, é um assunto muito sério. E eu tentei resumir ao máximo, mas não dá para perder a essência. Não posso perder a essência. E tem que também tratar da doutrina. Então a gente tem que colocar tanto a parte do assunto como a parte da doutrina. E muitas vezes, a maioria das pessoas que vêm numa casa espírita, elas vêm por causa do que eu vou comentar. Além das dificuldades espirituais, mas elas vêm em busca das coisas. Porque assim, a gente vem numa casa espírita, ou a gente busca uma religião, busca um auxílio, porque a gente vive momentos, às vezes, que a gente tá triste, assim, sabe quando você está assim, sentado num lugar, você se sente sozinho, mesmo que você pode estar rodeado de gente, mas você está sozinho, você não sente amparo, você fica triste, você fica olhando para o nada, você não vê força em nada e fica buscando, né? Parece que está assim, naquele momento que você está na maior dificuldade, você se sente abandonado. É momento de tristeza que a gente vive. E aí a gente tem vontade às vezes de deitar e nunca mais levantar. Deitar, não querer sair de casa. Chega lá e fala assim, tudo é motivo para não sair, para não ir para os lugares, para não fazer nada. Não tem vontade, não tem ânimo, né? Ligado à alma, a alma tem que ter ânimo. A gente não tem isso. A gente está falando que a gente tem um sorriso e ele esconde uma luta que às vezes as pessoas não veem. Porque não percebe, as pessoas costumam ter essa doença e elas dão risada, você nem percebe às vezes que ela tem a doença, mas ela está enfrentando uma dificuldade. E às vezes ela está assim, de um lado ela está sorrindo, mas por dentro ela está destruída, né? Não sei se vocês sentem isso, já vivenciaram isso, conhecem alguém, né? Porque isso aí está presente em quase todas as casas. Hoje mesmo de manhã estava falando na televisão que 35%, aumentou em 35% do ano passado para esse ano os casos. A gente vive falando assim, estou bem, né? Nós somos fortes, nós aguentamos tudo. Mas aí a gente tem dificuldade com nossos amigos, com as decepções, com os estresses, as confusões, traições. Vai só minando a gente, nós só vamos sendo minados. As frustrações, as nossas expectativas, coração partido, né? Quantas vezes a gente tem o coração partido e vai só minando. Solidão, escolhas ruins. E para quem tem, né? Amigos falsos. Às vezes a gente tem amigos, mas eles são os amigos falsos. Aí eu estou falando da depressão. É que existem sintomas, mas depois dá para ver um pouco melhor, né? Que a figura assim. Eu falo da depressão. Às vezes pode ser alguém que esteja vivenciando esse tratamento, tem tratamento, então a pessoa está passando por isso.
Às vezes ela não consegue reconhecer que ela está em depressão, porque a primeira coisa é a gente negar que a gente está em depressão. Primeira coisa. A gente quer fazer alguma coisa, a gente, não estou doente. A gente quer ser forte. Né? Por isso que, voltando naquela figura que tinha aqui, eu estou bem, né? Está sempre bem. Mas a gente acaba ficando triste. Eu falo isso porque assim, a gente vai vivenciando. Há pouco tempo aí minha sogra pegou dengue, né? E na segunda-feira falou, não estava legal, me falaram na segunda-feira. Aí fui na terça-feira, ela começou a falar, olha, a senhora está com dengue, precisa tratar, precisa cuidar. Aí ela falou, eu não estou com dengue, eu já vou melhorar. E foi assim, foi na terça, quarta, chegou na quinta-feira, estava destruída. Né? As plaquetas dela tinham caído abaixo do que deveriam cair. Aí teve que ficar internado e passar por todo o constrangimento do tratamento da internação. E às vezes acontece com as pessoas que estão depressivas, né? Porque a depressão, ela não escolhe. E também nós não escolhemos ter depressão. A depressão acontece conosco porque ela faz parte de uma doença. É uma doença e ela faz parte. E a gente tem alguns sintomas, e os sintomas estão relacionados ao humor, né? O humor deprimido, irritação, ansiedade, angústia, coisa que quase nós não temos, né? Desânimo, cansaço elevado, diminuição ou incapacidade de sentir alegria, prazer nas atividades. Você faz por fazer. Desinteresse, falta de motivação, não vou ler tanto, porque senão depois vai aumentando o tamanho, né? As ideias frequentes e desproporcionais de culpa, sabe? A gente fica carregando uma culpa enorme. A pessoa fica colocando um peso maior, sensação de falta de sentido de vida, inutilidade, fracasso, pensamentos de morte. Né? A pessoa que tem vontade de se matar, suicídio. A gente vivenciou há pouco tempo aí uma pandemia, e a pandemia potencializou isso em muitas pessoas vivenciaram isso. Porque nós somos minados constantemente pelas informações negativas, né? Que é o que atrai, né? Fala de alguma coisa boa, fala, isso é o mínimo que a pessoa tem que fazer. Negatividade, todo mundo olha, também ele é assim, também. As pessoas gostam, parece, mas isso aí mina a gente e nos deixa doente. Interpretação distorcida e negativa da realidade, que é o que eu estou falando. Dificuldade de concentração, raciocínio, diminuição da libido, perda ou aumento do apetite e de peso, insônia, despertar matinal precoce. Isso aí, para quem tem gato, é normal, tá? Despertar precoce, isso aí não tem... Acorda cedo, que o gato acorda cedo. E aumenta o sono, porque também o gato faz a gente aumentar. Mas isso faz parte também da doença. Dores e outros sintomas físicos, né? Começa a ter dor, não sabe por quê, dor de barriga, má digestão. Eu fiz a palestra num centro lá e a mulher falou que estava com uma dor de barriga terrível. E estava lá, falou assim, não está com depressão, né? Porque a dor de barriga também faz parte das dores que a gente tem frequente. Digestão, azia, diarreia e assim por diante. O que a depressão faz? Ela muda a configuração do nosso cérebro. Ela é uma doença que muda a nossa configuração. Então a gente pega aqui, deixa eu ver se aqui acende a luz. Aqui o nosso cérebro normal, ele tem bastante sinapses, então tem bastante contatos lá, atividade. E já num cérebro da pessoa deprimida, diminui bastante. Você pode ver que esses amarelinhos aqui diminuem bastante. Né? E se perde, porque eu quero ter um contato com a pessoa, né? Eu quero fazer um contato com a pessoa, aí as sinapses, né, que são os contatos entre o tico e o teco, né, a conversa entre o tico e o teco, elas acontecem meio assim, elas se perdem, né? A gente tem números, milhares de sinapses ao mesmo tempo, só que elas começam a se perder. Eu mando uma mensagem para ela, chega para ele, tudo distorcido, e aí a gente começa a parar e a atividade cerebral diminui bastante. A depressão é um transtorno mental comum, sério, afeta a maneira como uma pessoa pensa, sente e lida com as atividades do dia a dia. Tá? Afeta todo o nosso dia a dia. E a gente não percebe, porque vai acontecendo.
E os tipos mais comuns são o transtorno depressivo maior. É o mais comum. Ele envolve sintomas intensos que interferem nas atividades do dia a dia e os episódios podem durar semanas ou meses. Mas podem passar. Sabe, ela pode durar semana, a pessoa pode se sentir triste, tá? E aí ela pode passar, ela pode mudar e ela se curar. Então pode durar semanas ou meses. Mas, ao mesmo tempo que isso pode durar semanas ou meses, se a pessoa não cuidar, ela vai evoluindo, né? Ela passa a ser um depressivo persistente, que é a distimia. É uma forma crônica da depressão e os sintomas mais leves, eles começam a persistir por anos. Eu conheço médiums que trabalham, ainda tomam um medicamento de depressão, porque fazem anos que ele tem depressão. Mas é controlado, consegue trabalhar. Então é uma doença, a pessoa pode ter essa doença, porque não é assim uma coisa que não pode fazer parte do médium. Não, está uma pessoa e ela está sendo tratada. Assim como tratamos pressão alta, diabetes, essas coisas todas. Tá? E a pessoa pode tratar, tomar um medicamento e ter uma condição de vida bem melhor. Transtorno disfórico pré-menstrual. Afeta mulheres antes da depressão com sintomas severos de depressão, irritabilidade e ansiedade. Olha, a TPM é uma forma de depressão, que tem mulher que tem raiva de ter isso aí. Né? Ela tem aquela raiva alguns dias antes, às vezes semana, às vezes 2 semanas antes de ter a menstruação, depois menstrua e depois ela tem raiva de ter passado por aqui e aquilo vai minando, vai minando. E aí fala assim, por que a mulher é toda assim? Tem uma causa, tem uma coisa e altera quimicamente a mulher. Depressão pós-parto, ocorre após o parto devido às mudanças hormonais e emocionais. E pode ser grave e exige atenção, porque tem mulher que às vezes por causa de um parto, né, depressão, que ela não sabe o que vai fazer, se vai cuidar, não vai fazer, dá vontade de pegar a criança e jogar fora. Né? Já ouviram falar isso? Já tiveram essa vontade? Às vezes vocês podem até ter passado por essa, falando, não, meu filho, mas às vezes a pessoa fala assim, e aí? Estou errada em pensar assim? Sabe, são coisas que às vezes estão escondidas dentro dessas cabeças, né? E a gente está aí, a gente precisa trabalhar e cuidar dessa nossa cabeça. Né? Não só da minha, de todo mundo. A cabeça precisa ser olhada com atenção, porque é o que controla a máquina que é o nosso corpo. Transtorno afetivo sazonal. Relaciona-se com as mudanças sazonais, menos luz solar, né? No outono e no inverno, podendo causar depressão. Né? Aqui você vê, diminui bastante a incidência solar. Começa a amanhecer por volta das 7 horas, já com 6 horas começa a escurecer. Mas tem países que às vezes ficam 6 meses sem ver a luz do sol. Às vezes a luz do sol é 2 horas por dia. Isso gera uma tristeza, uma depressão, uma ansiedade, e a pessoa às vezes não consegue conviver com isso. Né? O Brasil deveria ter menos, porque tem muita incidência de luz solar. Mas não quer dizer que a gente esteja anestesiado ou protegido de não ter depressão. Nós temos muitos casos de depressão e toda vez, a cada ano, estão aumentando. Como eu falei, só no estado de São Paulo, aumentou em 35% do ano passado para esse ano o número de casos. A percentual é grande, mas eram só 10 mil e passou a 14 mil. Então, mas aumenta, vai aumentando e vai virando uma exponencial. Depressão psicótica, inclui sintomas de psicose como delírios ou alucinações junto com a depressão. Né? Eu estou vendo espírito. Às vezes a pessoa fica psíquica de pensar que está vendo espírito, tudo que acontece. Ou não é só ver espírito, começa a ver, imaginar coisas que estão acontecendo, tudo com essa ação, e aí fala assim, mas peraí, não está acontecendo nada disso. Ela está às vezes fantasiando, mas está acontecendo na mente dela aquilo e ela está relatando aquilo. Né? Não tem pessoas que tomam aqueles os medicamentos fortes que parece que vê lagartixa subindo na parede, parecendo jacaré, essas coisas, achando que alguém está querendo fazer alguma coisa, sendo que está sendo perseguido, sabe? Tem um monte de coisas que acontecem e a gente às vezes não percebe, mas está ali acontecendo. Às vezes na cara da gente, parentes nossos, próximos a nós. Depressão atípica, caracterizada por sintomas específicos.
O aumento de apetite é uma forma de aprender, porque a pessoa vai substituindo aquela tristeza, aquela coisa com comida. O prazer por comida. Depois se sente mal porque comeu. Aí, sabe aquelas mulheres que são anorexas, né? Que depois comem, depois vomitam. Faz um monte de coisa. Sensibilidade e a rejeição, né? Então aumenta o apetite, tem sensibilidade a tudo, ou então se sentem rejeitados. Falou assim, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. E as causas, né, que a gente lembra que a depressão ela tem causa biológica, psicológica e social. Né? Os desequilíbrios químicos, né, que são as sinapses, né, porque os contatos não são físicos, eles são elétricos. Então, você uma pessoa que às vezes sente... Isso eu ouvi faz muito tempo. Falando assim, quando a gente vai ter um AVC, a gente sente cheiro de queimado. Aí começa a sentir cheiro de queimado e sem nenhuma razão, talvez a gente está tendo um problema de AVC na nossa cabeça e a gente não percebeu. Começa a perceber isso. Porque são estímulos elétricos que acontecem no nosso cérebro, as sinapses. E aí, com esses desequilíbrios, a química que tem que ter no nosso cérebro para funcionar, aí acaba gerando isso. Eventos traumáticos que acontecem na nossa vida, situações de estresse prolongado. Vou explicar melhor ao longo. A gente fala que felizmente tem tratamentos, terapias, mudanças de estilo de vida que podem ajudar as pessoas a gerenciar os sintomas, né? Porque ela tem os sintomas, ela pode gerenciar e melhorar a qualidade de vida. E aí, automaticamente, é partir para uma melhora de vida e, consequentemente, até obter uma cura. Né? Aí é mais ou menos como funciona o nosso cérebro, né? Os contatos aqui, que eu estou falando, os contatos, as sinapses, são pulsos elétricos que vão para um lado, para o outro, que vai gerando isso. E aí eles acabam se distorcendo. Então, num cérebro normal, né, tem bastante contato. E num cérebro com depressão, os contatos já são perdidos. Porque eles acontecem isso através da dopamina, noradrenalina e a serotonina. São os hormônios da felicidade. Toda vez que você tem felicidade por causa disso, então eu vou comer um pratão de comida, mas é uma coisa momentânea, é uma fuga, e essa fuga não é boa. A felicidade tem que fazer parte da nossa vida. Por que você é feliz? Sei lá, você pode falar, eu sou besta e sou feliz. Né? Isso é fundamental, mas a gente tem que ter essa felicidade constante. A gente não tem que ter tristeza de viver. Embora muitas pessoas tenham. Mas a gente não tem que ter tristeza de viver. Faz parte da nossa vida. Nós temos que enfrentar esse caminho aqui que está aqui. Essa encarnação que nos foi presenteada para estarmos aqui, nós temos que estar aqui. Bem ou mal, nós temos que enfrentar. Então tem um início e tem um fim. Então procuramos fazer o melhor. E assim a gente vai passando por isso. No estado, né, saudável, né, tem bastante sinapse. No deprimido são um pouquinho. E aí com o tratamento aí tem menos, não tem a mesma quantidade no saudável, mas tem. E aí a pessoa consegue com o tratamento se melhorar. Os fatores biológicos, desequilíbrio nos neurotransmissores, como a serotonina, como eu falei já, dopamina e a noradrenalina, os hormônios da felicidade. Quando a gente dorme, a gente se carrega disso daí. Hoje eu estava vendo também, a gente vê um monte de coisa, quer dizer, quando a gente dorme, acorda, deixa eu dormir mais um pouquinho, né? Então, quando a gente desperta, a gente já está com todo o nosso estoque pronto. Aí a gente pega e dorme, aí começa a bagunçar todo o nosso corpo, aí a gente fala, por que eu estou com dor de cabeça, eu estava tão bem, agora... Às vezes aquele cochilinho que deu, aquilo lá atrapalhou todo o corpo. E porque bagunça tudo isso, né? Joga a coisa que são os hormônios para deixarem a gente acordado, e aí a gente dorme, e aí bagunça toda a nossa parte biológica. Histórico familiar. Pode ser que na família tenha alguém que tenha esses transtornos mentais que geraram depressão. Né? Hoje o diagnóstico é diferente. Antigamente os diagnósticos eram mais esparsos, né? Eram mais dificultosos. Estou escutando aí um menino aí, provavelmente ele deve ter autismo. Né? Hoje a maioria das crianças tem essa coisa de autismo, né?
diagnosticados com autismo. E quem de nós aqui pode dizer que não somos autistas, que poderiam ter sido já diagnosticados, né? E aí eles tratavam a gente de forma diferente e a gente... Quem sabe? Hoje é diferente, mas é o que acontecia naquela época. E os transtornos mentais na parte familiar indicam a predisposição genética da gente ter a depressão. Não quer dizer que a gente vá ter, mas a gente tem a predisposição. Alterações hormonais que ocorrem na gravidez, na menopausa e nos problemas de tireoide, né? Nós trabalhamos com os hormônios no nosso corpo, né? Então quando nós estamos crescendo, os hormônios eles vão se estabilizando e a gente aprende a trabalhar com os hormônios, depois a gente vai ficando velho, esses hormônios vão parando e vai bagunçando mais ainda. E aí é uma complicação. Homem tem menos hormônios que as mulheres têm mais hormônios e bagunça tudo, né? É interessante, né, interessante que a mulher tem a parte dos hormônios justamente para preparar para a parte da gravidez. Quando chega a menopausa, esses hormônios às vezes perdem a função. Então toda a proteção que às vezes uma mulher tem contra um infarto, alguma coisa, ela desaparece. Aí por isso que as mulheres normalmente mais velhas sofrem infartos, acontecem coisas aí, ainda potencializado com outras coisas que aconteceram. Então, e problemas de tireoide também, né? São os hormônios que engordam ou faz emagrecer, né? Que é o que ativa, faz parte da nossa vida. Fatores psicológicos, experiências traumáticas que podem acontecer, né? Abusos, negligência ou perda de um ente querido. A perda de um ente querido, às vezes a pessoa se entristece muito, fica muito tempo de luto. O luto faz parte, mas chega uma hora que a pessoa para de pensar em luto e ela fica lá triste, sente falta, atrai, e aí fica tudo comprometido. Nesses fatores psicológicos ainda tem a baixa autoestima, né? Olha aí, a tristeza, a baixa autoestima, pensamento negativo. Acho que eu falei aqui, já fiz a palestra sobre pensamento aqui. Pensamento negativo, uma autocrítica, se cobra demais, né? Lembra aquelas coisas de culpa? Isso aí as pessoas se cobram demais e fica só trazendo peso para a consciência para ficar com mais dificuldade. Estresse crônico, incapacidade de lidar com situações difíceis, né? Aparecem problemas na nossa vida e aí, como que eu faço? Como que eu lido se eu não sei lidar? Né? E aí se sente incapaz e se sente perdido por fazer isso. E aí às vezes ela não dá conta. Fica naquele looping, né? Fala, e agora? O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Fica andando para lá e para cá sem saber o que fazer. Às vezes não consegue nem parar para fazer uma oração, para se conectar com a espiritualidade, para ver uma ideia, porque a gente fala, às vezes o que não tem remédio, remediado está. Então é tempo de esperar. Mas às vezes a pessoa não tem paciência para esperar. Além disso, os fatores sociais e ambientais, né? Isolamento social. Nós vivemos em sociedade, em comunidades. Nós não fomos feitos para viver isolados, assim, pessoas escondidas. E às vezes acontece isso. A pessoa começa a se isolar e aí sim vai agravando. Falta de apoio emocional, condições de vida estressantes como desemprego, pobreza, relacionamentos problemáticos. Isso é coisa que quase não acontece na vida de ninguém, né? Eventos de vida significativos como divórcio, mudanças para outro lugar ou aposentadoria, né? Então você está num lugar, mudar, divórcio, a pessoa está acostumada. E quando tem um divórcio, ele é uma coisa triste e pesada. Às vezes é amigável, né? E às vezes ele é com bastante briga e com bastante confusão. Mudança para um outro lugar, né? Você está tão acostumado que você mora aqui em Fernando Prestes, está tão acostumado com uma cidade, aí vai para uma cidade diferente. É bem dificultoso. Aposentadoria, nossa, a gente acorda, de repente você pega e aposenta, você tem, como dizem, tem bastante tempo. Mas não é assim, não. Tem muita coisa que
Pro aposentado não é lá essas coisas, mas tem bastante tempo. Mas a gente vai buscando outras coisas, tem um monte de outras coisas para fazer e principalmente estudar, ainda tem bastante coisa para a gente fazer. Mas tem gente que aposenta, pega uma cadeira, senta lá na frente da varanda e fica olhando a rua o dia inteiro. Tem um vizinho que não aguentava mais fazer isso e agora começou a vender ovo. E agora já não aguenta mais vender ovo porque... sabe, são coisas, porque está ficando sentado lá e só esperando o cliente aparecer. É complicado. Fatores que podem interagir de forma complexa, né? Tudo isso aí. Importante lembrar que a depressão não é culpa de quem a enfrenta. É uma predisposição. É uma condição que pode ser tratada e gerenciada de forma adequada, né? Que ajuda a pessoa. E isso daí... né? Tem os fatores de risco que aumentam, né? Quais são os fatores mais significativos que aumentam? Né? As condições médicas, né? Das doenças crônicas e graves, condições médicas. Você está com câncer. Aí a pessoa já acha que já está com diagnóstico de morte e já tem medo de morrer. Diabetes, doenças cardíacas ou uma dor crônica. Tem pessoas que enfrentam dores o dia inteiro. Às vezes não suportam mais a dor. Fala assim, nossa, tem alguma coisa, queria tomar um medicamento e ficar o dia inteiro dormindo para não sentir dor. Não é assim? É só a gente parar e olhar o que acontece, faz parte da pessoa. A pessoa, às vezes, ela substitui a noradrenalina, a dopamina, tudo aquilo lá com consumo de álcool, drogas. Quantas pessoas a gente vê? Eu não sei aqui nessa cidade, pelo menos vindo para cá, o que eu vi bastante tem um monte de farmácia e igreja. Já está melhorando. Mas lá em Catanduva, todo bar tem churrasquinho todo dia, todo bar tem cerveja, né? E droga nem se fala, né? As pessoas estão ali. Por quê? Estão minando a mente, bagunçando a mente. Porque vira aí alcoólatra, vira aí viciado, criando doenças e às vezes são irreparáveis. Cada indivíduo é único e nem todos os fatores irão desenvolver depressão. Então, nem tudo pode desenvolver, tem pessoas que são fortes. Procurar ajuda, seja por meio... Opa, eu ainda aprendo a usar caneta até o final. Procurar ajuda, seja por meio de terapia ou de suporte médico, passo essencial para enfrentar os riscos. Sabe, a gente precisa perceber isso e procurar ajuda, porque se a gente não souber, a gente não vai pedir ajuda, e então fica difícil. A gente só é ajudado quando a gente pede ajuda. Como que ela é tratada? Né? O tratamento da depressão é individualizado, cada um recebe o tratamento que precisa, não é o dela é igual dela, não é. Cada um tem os seus fatores, geneticamente nós somos um diferente do outro. Então é isso que o médico vai olhar, observar. E aí ele vai combinar as abordagens para poder ver o que é melhor. Nisso daí tem a psicoterapia, né? A terapia cognitivo-comportamental, que as pessoas vão conversar com psicólogos, com psiquiatras. Aí tem as terapias que são interpessoal, que pode ser feito com uma pessoa só ou com várias pessoas, numa roda, alguma coisa, uma dinâmica, e pode ser usada para auxiliar. Os antidepressivos, que são as reposições, né? Inibidores seletivos, ajudam a regular os desequilíbrios. Tudo aquele desequilíbrio químico que a gente tem no cérebro, nós tomamos aqueles antidepressivos e nos auxiliam. E esses medicamentos, eles precisam ser... eles são descritos... vamos lá. Volta. Isso. Eles são descritos pelo psiquiatra e pode levar semanas para fazer efeito. Não é tomar o remédio e no dia seguinte tá bom. Demora semanas. Então é uma coisa que precisa de um acompanhamento, precisa estar sempre atento ao que está acontecendo. Então isso daí vai acontecendo para que exatamente a pessoa tem que fazer. Não adianta você chegar na farmácia e falar, me dá um antidepressivo. Ele não vai te vender. Porque é um remédio controlado e precisa tomar muito cuidado com isso. A prática de exercícios físicos regulares ajuda em muito. Muitas pessoas se curam da depressão, que eles começaram a correr
e se curaram da depressão. Encontraram uma alegria, uma felicidade, como é, vamos falar, ficaram viciadas em correr, mas auxiliaram a saúde, né? Que nisso daí, quando você corre, você muda o seu padrão de vida, você começa a ter uma alimentação balanceada para você poder correr, você muda o seu padrão de sono, né? Porque você cansa e aí você descansa o seu corpo e aí você consegue, nisso, tendo aquele sono lá, sabe aquele sono profundo que a gente vai lá pegar o REM, né? Aquele sono REM, que é o mais difícil das pessoas atingir, porque tem pessoas que dormem 4 horas e conseguem atingir, tem pessoas que dormem 6, tem pessoas que dormem 8, tem pessoas que dormem 10, 12 horas e nem chegam nesse sono. Principalmente se tomarem medicamento, algum medicamento que não bagunce tudo isso. Então, vai ter dificuldade. Técnicas de relaxamento como a meditação e yoga ajudam a aliviar o estresse. Tá aí uma coisa que é complicado, né? Serenar com os nossos pensamentos. Ficar 5 minutos com os nossos pensamentos sem bagunçar a nossa cabeça. Quem consegue? Olha aí. Ninguém consegue. É difícil. A meditação é complicado. É isso que a gente precisa aprender, a controlar nosso pensamento. Que médium é esse que não sossega a mente para escutar o que os mentores estão falando? Né? Que a gente tem que perceber, mas isso sou eu? Não vou falar nada, porque eu acho que sou eu. E aí, será? Tem dúvida em tudo, mas a gente tem que aprender a serenar a nossa mente. Né? Focar a nossa respiração. Como fala assim, a nossa mente é que nem um macaquinho. Ela está pulando tudo quanto é lado. Então você tem que catar o macaquinho, traz no colo e acalenta que nem bebê. A hora que acalmar. E assim. Como que acalma? Na respiração. Presta atenção na respiração. Aí você, a hora que você respira, você esquece de pensar nas coisas. É interessante. É uma coisa, uma prática muito boa para a gente ajudar a nossa mente. Apoio de amigos sãos, não aqueles bêbados, nem drogados, e nem que sejam doentes. Amigos que estão são, que possam dar bons conselhos. Familiares ou grupos de suportes, né, que podem ser fundamentais. Então tem cidades que têm alcoólicos anônimos, tem que tratam sobre isso, grupos que trabalham sobre isso. Cada uma dessas abordagens ela pode variar, né, de eficácia dependendo de cada um, porque, como eu falo, é único. Mas o acompanhamento de profissionais de saúde é fundamental. Né? Temos que ir no médico, temos que buscar auxílio medical. Os medicamentos, reforçando, são prescritos pelos médicos e de acordo com a necessidade de cada um. É importante lembrar que o uso tem que ser acompanhado pelo médico por causa da segurança e para poder ver a eficácia de tudo isso aí. A depressão é um tema que abrange, né? E tem alguns pontos adicionais que podem ser interessantes. O impacto global, né? Porque isso é no mundo todo, não é só no Brasil, não é só em Fernando Prestes, em todos os lugares tem gente com depressão. E afeta pessoas independente da idade. Às vezes novas e às vezes mais idosas. E tem essa parte do estigma, a pessoa ela fica doente, ela fica triste, ela fica uma pessoa antissocial e aí a sociedade acaba afastando, acaba colocando de lado. Aí a pessoa se sente rejeitada, piorando mais ainda. Então por isso que a gente precisa se educar sobre a depressão para apoiar as pessoas que estão vivenciando essa doença, para a gente quebrar essas barreiras, né? Nem todos os casos podem ser evitados. Um estilo de vida saudável, um suporte emocional, o gerenciamento de estresse pode reduzir o risco. Mas não quer dizer que a gente, mesmo tendo isso daí, a gente ainda acaba caindo numa depressão. Você vê? Às vezes tem a predisposição. A importância do diagnóstico precoce, né? Tudo, os diagnósticos precoces são importantes. Né? Se você consegue diagnosticar que você tem câncer no início, é muito mais fácil de tratar. E a depressão é a mesma coisa. Né? Então tem coisas que você precisa olhar, precisa ficar atento ao seu humor, comportamento e nas pessoas próximas, porque isso não está só na gente, está nas pessoas que convivem dentro da nossa casa conosco.
A depressão é complexa e a conscientização, apoio e tratamentos adequados é possível enfrentar e recuperar o bem-estar. Por isso que eu falo que tem muita gente que está fazendo esse tratamento e leva uma vida normal. É lógico, tem coisas que a gente precisa evitar, né? Principalmente bebida e droga, né? Evitando isso já ajuda bastante, porque aí misturando tudo isso aí dá uma bagunça legal na cabeça. A doutrina espírita, até que enfim vai falar da doutrina, né? Mas eu precisava falar da doença, não tem jeito. A doutrina espírita, o que ela é? Ela oferece uma perspectiva única sobre a depressão. Ela não considera só uma condição clínica. Ela considera como um desequilíbrio espiritual, né? Porque a condição clínica é uma, mas tem um desequilíbrio espiritual. Ela pode estar relacionada à influência dos espíritos obsessores. O meu obsessor, meu querido amado obsessor. Desequilíbrios energéticos ou questões não resolvidas da alma. Quando a gente fala energéticos, porque assim, uma obsessão ela nos desequilibra energeticamente, né? Isso afeta o nosso equilíbrio físico. Não sei se você já leu no livro Libertação, tem lá a mulher que vai ser a mãe do Gregório lá, ela está totalmente dominada por obsessores, encantada, e ela está totalmente doente, vivendo uma depressão terrível. E é em função dessas influências. E as questões não resolvidas da alma, porque é o que nossa alma às vezes, o que eu vim aqui fazer nesse planeta, né? Qual é a minha missão aqui? Né? Vocês já se perguntaram? Só sofrer, né? Assim, né? Eu vim aqui só para sofrer, né? Não é bem assim. A gente veio para cumprir alguma coisa. Veio para aprender, passar por algumas provas, algumas expiações, mas a gente também veio para fazer algumas coisas boas nesse meio tempo. Formas pelas quais o Espiritismo pode ajudar. Autoconhecimento e reflexão. Quando a gente fala de reforma íntima, está sempre falando de reforma íntima, é exatamente para fazer isso. Porque na reforma íntima a gente faz um estudo, a gente procura nos conhecer, ser honestos conosco, ver o que nós somos, nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Mas nós podemos buscar a origem mais profunda desses sofrimentos, e a gente pode ter uma promoção no nosso crescimento espiritual. Né? Eu falo muito assim de inteligência espiritual, inteligência emocional, que aí vai nos dando equilíbrio para a gente estar sempre bem. O estudo espírita. O espírita incentiva todo mundo a estudar, sabe? E é uma delícia estudar. Se você tem tempo e puder estudar as obras básicas sobre a doutrina, as obras básicas, os livros lá do Allan Kardec, ou então estudar André Luiz, estudando outras coisas, sempre está estudando, e com várias pessoas a gente vai entendendo bem melhor, principalmente que a gente vai tratando sobre as provas, as reencarnações e as oportunidades que a gente vai tendo. Às vezes a gente vê e fala assim, eu quero tanto isso e eu não consigo. Mas será que isso é para nós mesmos? Né? Às vezes a gente está batendo, querendo tanto uma coisa que não é para nós. Para que a gente tem? A gente às vezes não percebe. Não é? Não diz que é o que é do homem o bicho não come, né? O que tem que vir para chegar para nós não vai chegar? Que seja bom ou ruim? Então a gente tem que aprender a ter essa paciência. E essa sabedoria. Prece e conexão. Aí voltando com a parte da meditação, né? Para a gente fazer prece, a gente precisa se concentrar. Não adianta ficar, Pai, nós estamos no céu, olhando, ficar prestando, sabe? Ficar olhando, se distraindo. Não é assim. A gente precisa ter sentimento, colocar sentimento no que a gente coloca. É melhor você chegar e falar assim, meu Pai, eu estou aqui. Eu agradeço sua proteção e que você possa me abençoar. É muito mais sincero do que ficar fazendo um monte de outras coisas. Tem outra coisa também que eu gosto, que eu acho que é uma oração, é quando a gente trata desses bichinhos. Quando a gente pega esses bichinhos e trata com amor, a gente dá amor para esses bichinhos, eu acredito que isso é muito uma oração. Né? Porque a satisfação que eles têm e a nossa satisfação de ver que eles estão bem, isso é fundamental. Passe espírita. Então a gente vem numa casa, toma um passe, né, que a gente faz uma limpeza no nosso corpo e toma
uma carga na nossa bateria para a gente aguentar, às vezes. O certo seria aguentar a semana, às vezes a gente não aguenta nem sair daqui, a bateria já descarregou. Né? Existem outros tipos de passes, né, que são tratados especialmente sobre isso. Eu não sei, há uns 6, 7 anos, teve o Jacó de Mello, acho que ele é de Pernambuco, uma coisa assim. Ele é um especialista em passe magnético. E passe magnético para fazer tratamento, inclusive de depressão. Então ele lá tem um centro que faz esses tratamentos, ele veio aí, ele fez um seminário, eu participei, eu e mais um monte de outras pessoas que teve lá no Boa Nova. E esse é um passe, falou, nossa, que legal, olha, demora 1h30 o passe, é legal, né? Pensou um médium fazer um passe dispersivo de 1h30? Haja braço, né? Então tem coisas que a pessoa precisa se capacitar. E lá é uma forma, mas existem todos os passes, eles são fundamentais. Basta a gente estar conectado, a gente estar receptivo a receber esse passe para poder receber o que a gente veio buscar, aquele medicamento, né? Na água fluidificada, em tudo que acontece dentro de uma casa espírita. Falando do estudo, né, das obras e a prática do Evangelho no lar, né? Fazer o Evangelho no lar. Né? Eu conheço muitas pessoas que só vão no centro para trabalhar, não fazem mais nada, não buscam mais nada, às vezes não assistem nem a palestra. Tem uma série de coisas que a gente vai vendo ao longo das coisas. E as pessoas passam por dificuldades e acabam ficando doentes por causa disso. Né? Então a gente precisa também fortalecer o nosso lar. Né? Então o Evangelho no lar, a harmonia na nossa casa. Então a gente tem que ter cuidado com tudo, né? Com tudo. O que é esse com tudo? Até o com que você assiste. Até o que você assiste. Para você ter cuidado. Pega uma televisão, liga a televisão de manhã, só fala coisa triste, notícias ruins, acidente, assassinato. Gente, isso não é legal. E tá lá, você tá carregando. Aí você vê lá, 7 horas tá assim, deixa eu ver o das, sei lá se tem das 10. O das 10, o da meio-dia, o das 3, o das 7. Então, peraí. Hoje você tem internet, tem o YouTube, tem tantas coisas boas para você escutar, ver, músicas calmas, tranquilas, sinfonias, adágios, uma série de coisas que você pode fazer que pode melhorar muito a tua condição de vida e a harmonia na tua casa. Né? Parar de xingar o belo, deixar o belo também parar de xingar, essas coisas de pessoal. Porque tem pessoas assim, tem essa mania. Né? Em casa, vivem se xingando. Tem pessoas que gostam de frequentar bares, frequentar lugares não tão bons e vai acontecendo isso. Desarmonia toda a casa. Atendimento fraterno. Tem algumas casas que você vai lá, você consegue conversar com as pessoas. Então tem pessoas que têm esse tratamento, que podem fazer esse tratamento. É mais ou menos como um consultório, né? A dificuldade de uma cidade pequena, falou, ele me conhece, não sei o quê, mas o certo, e acho que é uma coisa séria, quem tem esse trabalho, não abre o que foi conversado naquela sala para a cidade, né? Fica entre eles. Entre eles que eu falo, entre a pessoa, porque se ela confidenciou, então você tem que guardar. Que nem um médico, tudo que você fala para um médico fica lá. Então é assim que tem que acontecer. Né? E as casas sérias fazem isso, respeitam isso. Né? Não tem que ter fofoca. É coisa séria, é um tratamento sério. Importante destacar que o Espiritismo não substitui o tratamento médico ou psicológico e convencional. É um complemento. Se você for num centro, você fala, estou assim, no centro, fala, não, pode ficar aqui que a gente vai curar, larga o médico lá. Olha, o que eu aconselho? Larga o centro espírita. É melhor você continuar com o tratamento médico e busca um auxílio espiritual diferente. É um complemento, não esqueçam disso. A prática da caridade
É uma coisa que ajuda a gente. Às vezes a gente está triste porque a gente está passando uma situação difícil. Mas aí quando você começa a praticar a caridade, o que é? Cuidar das pessoas com necessidade, né? Às vezes com cesta básica, às vezes numa evangelização infantil, às vezes não ouvindo as pessoas com dificuldade ou ajudando no pouquinho que dá. Aí vocês vão ver e falam, nossa, eu estou reclamando do quê? Né? Tem gente que está muito pior do que eu e eu estou reclamando, e eu estou reclamando. Bom, então eu preciso olhar com olhos melhores sobre isso. Aí a gente vai ver que a gente é privilegiado e não está com tanta dificuldade. Só um minutinho, toma uma água que a garganta já sai. Imagina aquela criança chorando lá no fundo. Né? Então, na prática da caridade, a gente vai encontrando as formas da gente entender melhor no que a gente precisa ser curado. Às vezes é nossa forma de pensamento. Né? E a gente vai encontrando sentido e um propósito ajudando os outros. A desobsessão, ou até que enfim chegou na desobsessão. Né? Em alguns casos é necessário a desobsessão. Porque nós, às vezes, somos envolvidos por espíritos que eles estão nos obsidiando e existem trabalhos específicos para isso, para afastar esses espíritos para que a gente possa promover a nossa cura. Só que tem gente que usa isso aí como um remédio que vai nos ajudar até aquele momento e depois a gente desaparece do centro. Aí passa 6 meses, volta no centro e volta de novo na desobsessão. Ou então vai em outro centro falando, não, aquele centro que eu fui lá não presta, não dá nada certo. Começou a melhorar, mas, sabe, a pessoa larga, ela para. Ela precisa mudar. Fazer o mesmo e encontrar resultado diferente, não existe isso. Você tem que fazer diferente para encontrar um resultado diferente. Então, às vezes, a desobsessão, ela é indicada. Né? Mas a gente adora fazer isso. Nossa, é a coisa melhor que tem. A pessoa pega e faz a desobsessão, olha, eu estou limpinho. Mas passa uma semana, a gente já está carregado de novo. Por quê? Até a gente entender que nós somos o nosso remédio. Que nós não precisamos da desobsessão. A desobsessão são as nossas atitudes, os nossos atos. Isso é a nossa desobsessão. É a nossa forma de ser. Se a gente é diferente, a gente vai evitar a presença desses irmãozinhos, porque eles são irmãozinhos necessitados. A gente aprende muito com eles. Eles ensinam muito. E estão sempre cobrando da gente alguma coisa. Né? A gente tem um trabalho, eu faço um trabalho de sábado de manhã, é interessante. Eles vêm toda hora cobrando da gente e a gente precisa estar sempre certinho na tarefa. E isso aí faz parte de todos nós. As orientações do centro, eles fortalecem o indivíduo através do amor, da fé e do conhecimento. Né? O conhecimento que a doutrina espírita nos traz, a fé que ela nos fortalece, a fé raciocinada, nos auxilia a sair desse marasmo, de buscar a nossa cura. E lembrando, cada caso é único e a gente tem que respeitar o ritmo das pessoas, cada uma tem o seu ritmo. Embora a gente critique o ritmo que cada um queira levar, mas a gente tem que respeitar, porque é da forma que a pessoa vem, quando ela está acabada, que aí ela estica a mão e fala assim, eu preciso de ajuda. Né? E aí você pode ajudar, porque se ela não pedir ajuda, não vai dar certo. Não tente ajudar alguém que não peça ajuda. Pode até tentar, mas eu tenho certeza que muitos de vocês já tentaram e não deu certo. A pessoa fala, também não pedi nada, por que você está fazendo isso? Ou então, não dá certo. Mas aí a gente tem que chegar e entender que a gente está lá no chão, arrastado, e levanta a mão e olha, a gente olha para o alto, quem for nos ajudar, a gente tem uma figura aí, parece que nosso amado Mestre Jesus, né? A gente não pode ter medo de pedir ajuda. A gente não pode ter medo. A gente tem que estender a mão e pedir ajuda.
Normalmente as pessoas têm medo. O que vão pensar de mim? O que eles vão achar de mim porque eu estou passando por isso? Sabe? Aquele negócio do estigma, do preconceito, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente tem que entender que a gente está aqui caminhando com um monte de gente. A gente está caminhando, tem uma estrada longa, empoeirada, cheia de dificuldade, e não estamos sozinhos, tem várias pessoas caminhando na busca de uma coisa chamada luz, né? Todos nós buscamos uma luz, todos nós pedimos para que a luz se faça em nós, todos nós. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que buscar esse auxílio e essa ajuda. E aí quando a gente chegar lá no final da nossa jornada, né, que a gente fecha os nossos olhinhos para o alho terreno, né? Normalmente eles falam assim, para onde você tem que ir? Vá para a luz, né? Não é assim que eles falam? Vá para a luz, né? E aí a gente tem que estar lá, esticar os braços e aguardar essa nossa salvação, esse nosso retorno, né? Que a gente possa ser guiado em retorno à nossa família espiritual, que a gente tanto busca, né? Que a gente abandonou para estar aqui. Aí vamos para a nossa família espiritual. A gente abandona a nossa família da terra, mas logo, logo eles vão lá também se encontrar com a gente. E aí fica nesse indo e vindo, e a gente vai chegando aí e cumprindo a tarefa determinada por Deus. Então vamos aí serenar os nossos pensamentos, acalmando o coração e agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Jesus, e agradecendo a essa espiritualidade amada que nos acolheu, que nos recebeu nessa casa de amor. Que todos nós possamos ser abençoados, todos nós possamos ser fluidificados, todas as águas desta casa sejam higienizadas, para que possamos tomar os medicamentos necessários que cada um de nós tenha necessidade. Agradecemos pela bondade, pelo carinho, e que nós possamos ter uma semana com muita paz, muito amor, muita sabedoria, muita prosperidade e muita saúde. Pedimos que o nosso lar seja abençoado pelo Pai. Pedimos pelas pessoas que estão lá naquela casa, que são os nossos parentes, nossos entes queridos, que elas também possam ser abençoadas. Amorosamente pedimos por esta casa de amor que nos acolhe, pelo seu corpo dirigente, pelos seus trabalhadores, por seus voluntários e por todos os seus assistidos, inclusive aqueles que não puderam estar aqui hoje, que possam receber o nosso abraço fraterno. Em especial eu mando lá para a dona Nilza, que ela possa receber um abraço nosso, que é uma pessoa amada que nos convidou da primeira vez por estar aqui. Tem as dificuldades que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, mas sempre gratos a Deus, sempre gratos a Jesus. Nós pedimos licença para encerrarmos a preleção em nome do nosso Pai amado. Gratidão, gratidão, gratidão.